amigos, amigas da comunidade Fanuel, que bom ter você conosco neste vídeo. Hoje nós temos, como eu havia dito, no nosso próximo encontro, que é este encontro, algo muito especial. Nós vamos estar falando sobre o Sagrado Rosto de Jesus. Eu quero começar falando para você de uma história bastante interessante que influenciou santos e a influência desses santos chegou até nós. Existe a história, e ela é verdadeira, de um homem que ele é considerado o homem santo de Tours, na França. Este homem ele é de 1797, foi ali até 1876. O nome dele é Léo Papin Dupont, conhecido como Léo Dupont. E este homem, ele era conhecido como o Santo Homem de Tours e também conhecido como o Apóstolo da Sagrada Face. Nós vamos ver por quê. Ele era um homem muito fervoroso, um católico muito praticante e fervoroso. E ele ajudou a espalhar várias devoções. E entre as devoções que ele ajudou a propagar, ele teve uma ênfase na devoção da Sagrada Face. E ele foi feito venerável no pontificado do Papa Pio XII. E considerando o seu modelo de caridade, de devoção, né, ele estabeleceu em 1849 algo que era uma novidade para a época, uma adoração eucarística noturna em Tours. E isso se espalhou por toda a França naquele momento. E ele, além de ser esse modelo de caridade, de devoção, ele foi um homem bastante sofrido. Ele teve a sua vida, a sua infância, depois adolescente, jovem, se casou. Quando ele se casou, logo depois que teve a sua filha, a sua esposa faleceu. Depois de um tempo a esposa faleceu também. Aí ele ficou só com a sua mãe. E continuou a sua vida de devoção, de propagação do amor de Deus, da Eucaristia, da Sagrada Face. Quando a sua mãe veio a falecer, ele ficou mais ainda dedicado à oração, às obras de caridade. Então, o que aconteceu? Ele começou a reunir algumas pessoas, né, em sua casa ali, e ele começou um movimento ali de oração. Já havia começado um movimento de adoração eucarística noturna. Então, entre 1860 e 1870, ele passou a maior parte do tempo dele em oração, principalmente diante do véu de Verônica, não é? Ou seja, a Sagrada Face de Cristo, o rosto de Jesus. E ele é referido muitas vezes, por muitas pessoas, como o apóstolo da Sagrada Face. Desde que ele tomou conhecimento dos relatos de visões de Jesus e Maria, de uma freira carmelita chamada Irmã Marie de Saint-Péter, quer dizer, Maria de São Pedro, de 1844 a 1847, então, o que ele fez? Ele começou a queimar uma contínua lâmpada de vigília. E isso resultou, não é, em um grande movimento de oração. Ele fez essa vigília contínua diante da Sagrada Face de Cristo. E essa imagem da Sagrada Face de Cristo, diante da qual ele rezava, ele influenciou muitas pessoas. Chegou até mesmo a fundar ali uma confraria. Poderíamos dizer nos nossos dias de hoje, uma comunidade de oração. Rezavam com ele, frequentavam a sua casa, então ele era muito conhecido por isso. Uma das pessoas que frequentava estas reuniões de oração, essas contínuas vigílias diante da face do Senhor, foi o pai de Santa Teresinha. Olha que interessante. Frequentava essas reuniões na casa de Léo Dupont
e influenciou assim a sua família, influenciou a sua esposa, influenciou as filhas, tanto que a sua filha, Teresa, tomou no seu nome de religiosa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Algumas fotos que você vê dela na internet, ou se você tiver algum livro dela, ou até mesmo as obras completas, você vai ver uma face dela, uma foto dela ajoelhada com um livro apresentando a Sagrada Face de Cristo, porque essa é uma devoção que ela recebeu do seu pai, que recebeu de Léo Dupont. Então, esta face que ela apresenta naquela foto é uma foto bastante semelhante à face que era contemplada, que era venerada em Tours. E interessante ainda que esta influência sobre o pai de Santa Teresinha, a influência sobre Santa Teresinha, esta influência chegou até o nosso fundador. Santa Teresinha ela é baluarte na nossa vocação e ela nos ensina, por meio da oração, da contemplação, da intercessão missionária, a buscarmos constantemente a face do Senhor, porque esse é o nosso dom, esse é o nosso carisma. Então, olha só como é interessante esse histórico da Sagrada Face, ele vai passando por meio, não é, dos anos, vai passando por meio dos séculos e vai chegando até nós. Como o nosso Deus é amoroso, generoso e cheio de providência para fazer com que as suas maravilhas cheguem até nós. Quando esta face era venerada em Tours, ainda não se tinha o conhecimento e não se tinha uma ideia, por exemplo, do tecido do sudário de Turim. Porque só se ouvia falar dele, mas não existia nenhuma foto, não existia nada que pudesse dizer ou mostrar para as pessoas. Talvez alguém fazia algum rabisco de qualquer coisa que pudesse ser. Mas teve uma pessoa que teve a feliz ideia de fotografar. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos agora falar um pouco sobre o sudário de Turim. O que é o sudário de Turim? Você já viu muitas entrevistas, já passou na TV, na internet você consegue ver. Mas o sudário de Turim, ele é um tecido de linho com 4 metros e 36 centímetros de comprimento por 1,10 de largura. E esse tecido ele traz milagrosamente estampado de frente e de costas, em tamanho natural, quer dizer, o tamanho de uma pessoa, a figura de um homem, de aproximadamente 1,80 m, provavelmente uns 80 quilos, de barba, com mais ou menos 30, 35 anos. Um homem que foi flagelado, torturado, crucificado, e este tecido se encontra na cidade italiana de Turim. Então, o primeiro registro da história, podem até haver outros relatos, mas o que mais ou menos se entende como um dos primeiros registros foi em 1354, onde este sudário ele ficou sob o poder de Godofredo de Charny I. Estava na França. Depois, em 1356, ele ficou sob o poder dos cônegos de Lirey, na França. Godofredo I entregou a esses cônegos. Então, o sudário ele passou por muitos lugares. Quando foi em 1532, da noite de 3 para 4 de dezembro, ele sofreu ali um violento incêndio. A igreja foi incendiada, ele estava guardado numa urna de prata e essa urna de prata começou a ficar incandescente. E a lateral do sudário começou a receber aquela prata derretida. Então,
os freis ali começaram a jogar água naquela urna incandescente e conseguiram salvar o tecido. Tanto que ele foi reparado, costurado. Quando você vê a imagem em tamanho natural, você vê que ela tem uns triângulos. Onde esses triângulos, onde o tecido foi reparado, onde pegou fogo e essa prata caiu em cima, nesses triângulos não há imagem. Só há a imagem no tecido, que é a parte do corpo e do rosto do nosso Senhor. Quando foi em 1561, ele sofreu um traslado para Turim, por um ato de caridade de São Carlos Borromeu. Em 1578, São Carlos Borromeu, olha que interessante, ele fez um voto com o Senhor. Ele disse que ele iria de Milão a Turim, que não é longe quando você vai de carro ou de ônibus, mas a pé é longe. Ele disse assim: se o Senhor livrar a nossa cidade da peste, nós vamos fazer a adoração do sudário de Turim, nós vamos fazer uma caravana peregrina e vamos a pé. E o que aconteceu? A cidade foi salva da peste e eles foram a pé adorar o Senhor em Turim. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Nós estamos vivendo um tempo terrível também e podemos pedir diante do Senhor que Ele nos livre da peste, nos livre das pragas, nos livre das doenças e dos males mortais perigosos e escondidos. Quando foi em 1898, uma pessoa teve a feliz ideia de fotografar o sudário. Este homem foi Secondo Pia. Então ele fez essa fotografia em 28 de maio de 1898. E foi interessante que esta fotografia, todo mundo via o positivo da imagem, quando o tecido era exposto. Quando ele fez a foto deu para ser vista que era um negativo. O negativo, antigamente a gente ia isso, hoje usa muito o celular, quando se usava a máquina analógica, você ficava com o negativo e mandava revelar. Quando foi revelado, conseguiu-se ver o que existia exatamente ali no sudário. E ali, a partir dali, foi sendo alvo de muitos estudos. Então, desde o século XIV, se pensava que não fosse somente uma pintura, enfim, mas na verdade ele se trata de algo não feito por mãos humanas, É o próprio Senhor, o poder da ressurreição deixou impresso ali o seu rosto. E o que acontece ali, essa foto fez um estímulo para que muitos pudessem pesquisar o sudário. E foram feitos vários estudos, várias análises. Em 1973, por exemplo, o Vaticano liberou para as análises. E durante alguns momentos, alguns anos, ele foi submetido ao teste do carbono 14, que você com certeza sabe disso. E eles não conseguiam datar exatamente de quando fosse. Mas um dos químicos que analisou, ele deu o seguinte relato, que os vestígios de sangue que tem no tecido, esses vestígios de sangue estão impregnados de substâncias liberadas por um extremo estresse, fortalecendo a tese de que o sudário seja realmente a mortalha que envolveu o corpo de nosso Senhor. Nós acreditamos que o sudário é a prova de que o Senhor esteve morto, ressuscitou e está vivo no meio de nós. E aí você vai me perguntar o que tem a ver essa história do Léo Dupont e essa história do sudário com a comunidade Fanuel. À medida que nós fomos estudando o nosso dom e o nosso carisma, as coisas vão surgindo, vão aparecendo. Surgiu esta história, entramos em pesquisa, conseguimos saber sobre esse homem de Tours, como foi essa influência sobre o pai, a mãe de Santa Teresinha, depois sobre ela. E esta face do Senhor que está aqui, o santo sudário feito, inclusive colocamos numa moldura, um sanduíche de vidro para que ele possa ser
ali venerado, possa ser ali adorado. Existem várias promessas do Senhor para as pessoas que buscam a sua face. Quando você não pode adorar o Senhor na Eucaristia, você pode ir diante dele na sua face. E ele vai liberar graças de conversão, de cura, de libertação, as coisas que você precisa. Busque a face do Senhor e ele vai se revelar a você. Como ele nos diz no Salmo 79, versículo 4, restaurai-nos, ó Senhor, mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Que a face do Senhor ela possa te restaurar e te salvar. Quando nós fizemos a nossa primeira viagem, logo no início do casamento, porque além de cofundadora, eu sou esposa, e nesta viagem que nós fizemos, fomos a uma igreja, a primeira coisa que nos apresentaram lá na igreja, uma réplica em tamanho natural do Sudário de Turim. Nós falamos, nossa, existe alguma coisa aí, o Senhor está nos falando. Um tempo depois, a primeira vez que tivemos a oportunidade de ir à Europa, na primeira igreja que nós entramos, o que tinha lá? Uma réplica em tamanho natural da cidade, do sudário. E eu dizia ao Sandro, o Senhor está nos atraindo. O Senhor está falando conosco em todos os momentos. E o Senhor, em todos os lugares que nós estivemos, em todos os lugares que Ele nos levou, a sua face sempre nos acompanhou. A sua face nos acompanha e sempre nos acompanhará. Por isso, é muito bom que nós conheçamos essas riquezas que existem na nossa igreja, as riquezas da espiritualidade católica. E é importante que nós, enquanto comunidade, enquanto uma vocação, enquanto um carisma e dom específicos do Senhor, dado por Ele para servir a igreja, é importante que conheçamos. Você está conhecendo um pouco da nossa história, você está conhecendo como a Sagrada Face chegou até nós, como toda esta devoção chegou até nós. Porém, não são só devoções, mas a Sagrada Face é o lugar onde cada consagrado da nossa comunidade deve estar. Falamos um pouco, não falamos tudo, porque a gente teria uma série muito grande de vídeos, mas eu creio que foi o suficiente para que você possa ter a sua experiência com a face sagrada do Senhor. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe o seu joinha e assim mais pessoas vão sendo tocadas pelo Senhor e vão se convertendo, vão se voltando para Jesus. No nosso próximo vídeo nós teremos uma coisa bastante especial, não perca, vai ser uma graça que você vai dizer assim, meu Deus, eu não quero perder e vou compartilhar com todas as pessoas que eu puder. Deus abençoe você, o anjo do Senhor esteja diante de você e Nossa Senhora te cubra com seu manto sagrado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.